Boa tarde, pessoal, ouvidores em ação. Que maravilha estar com vocês por aqui. Gente, coloquei até filtro hoje. O que vocês acharam? Porque hoje é o Dia Internacional da Mulher e a gente merece, né? Dar aquele toque, aquele cuidado especial. Gente, eu tô muito feliz. Finalmente chegou março, o nosso encontro. O nosso primeiro encontro virtual de 2022. Desejo que sejam muitos. E sejam bem-vindos. Ai, que maravilha. Tô vendo todo mundo chegar. Que delícia. Que delícia. Gente, eu fiz aquele roteiro básico, procurando simplificar. Mas a nossa convidada de hoje, poxa vida. Vocês viram aí, gente? A nossa chamadinha aí. Hoje, e parabenizando as mulheres. Que lindas, a galera chegando, que delícia, gente. Vamos oficializar então o nosso boa tarde, boas-vindas a todos que chegam à nossa live do Ouvidores em Ação. Estamos aí de volta com muitas saudades, sim, saudades de vocês, dos amigos, dos colegas, da audiência, de pessoas que são muito carinhosas no nosso recesso, sempre interagindo conosco. Muito obrigada, muito obrigada. Vocês são realmente a motivação para a gente perseguir e prosseguir a nossa jornada no Ouvidores em Ação. Enquanto a nossa querida convidada chega, vamos lá, vamos falar do mês de março, né? O mês de março ele é um mês muito especial para nós. Além de celebrar um mês da mulher, o Dia da Mulher hoje, parabéns mulheres maravilhosas, porque a gente também contempla outras datas valiosas para a nossa atividade de Ouvidores em Ação, para a cidadania ativa. Bom, eu também quero começar a praticar com mais cuidado e zelo para todos os públicos, a autodescrição. Isso é um novo valor e que a gente, na medida do possível, vai praticando. Então, quem chega, muito bem-vinda. Eu sou a Kelly Breitman, gestora, criadora e gestora do Movimento Ouvidores em Ação. Eu estou de óculos vermelho, sou morena, cabelo no ombro moreno, cabelo escuro. Estou com um cordão com Nossa Senhora Aparecida, que sou devota, com um vestido preto e colorido. Ao fundo tem uma parede branca com porta-retrato e nosso porta-ouvidores em ação. Estou sentada numa cadeira vermelha. E eu sou a Kelly, abraçando vocês com muito carinho. E claro, não pode faltar o batom, gente. Batom vermelho hoje, aquele toque especial. Que bom ver vocês aqui, Sandra. Ih, nossa, tanta gente querida, Úrsula. Quanta gente querida. Daqui a pouco a gente vai dar mais alô. Deixa eu ver se a nossa querida convidada está chegando. Querida Cris, e quando você puder ir solicitando, a gente já deu aqui as boas-vindas, né? E agradeço quem pode nos prestigiar ao vivo, né? E quem não pode, com certeza terá o seu melhor momento, a sua melhor oportunidade para prestigiar o nosso canal Ouvidores em Ação, a nossa live e a nossa convidada de honra, que nós vamos abrir assim em tom muito especial, né? A gente sabe que está tendo muitos eventos simultâneos, então quem está conosco, maravilha, maravilha. Cris, querida, vamos lá, Cris, agora de novo, tenta aí de novo, que eu acho que eu perdi aqui no bate-papo. Perdão, gente, ao vivo é assim. Ai, que maravilha. Como eu estava falando, enquanto ela solicita aqui, esse mês, ele é mega especial para a cidadania ativa, para Ouvidores em Ação. Nós temos hoje o Dia da Mulher, Internacional das Mulheres, o dia 15 de março, Dia do Consumidor, uma data importante de conscientização para a cidadania. Opa, agora veio. Claro, querida, vamos chegando. Temos também o Dia Nacional do Ouvidores, do Ouvidor, perdão, dia 16 de março. Opa! Querida, tem hora que a gente se perde aqui nessa interação, né? Mas tudo bem, faz parte. Bem-vinda! Que maravilha! Obrigada!
Obrigada, Kelly. Muito feliz. Deixa Que eu arrumar honra! aqui, que Que eu acho honra! que De você não tá acreditando que chegou esse dia. sim, que bom. Estou muito feliz aqui de estar aqui com você hoje, de receber esse convite, né, maravilhoso para participar com você dessa live que a gente vai falar tantas coisas sobre o Dia das Mulheres. E parabéns para todas as mulheres que estão aqui. Obrigada. Kelly, eu vou só arrumar aqui que eu acho que ficou muito perto do meu rosto, sabe? Deixa eu. Fica Pronto. tranquila. Tá. Enquanto ela está ajustando, eu acho que a gente já pode, até para a gente ganhar, porque o tempo aqui é precioso. O seu tempo hoje, inclusive, gente, ela está com compromisso às 18 horas, mas ela elencou a prioridade para ouvidores em ação às 17 horas. Então, a gente quer aproveitar o máximo em ouvi-la, né? E aí, gostaria que você se apresentasse, na verdade, no protocolo, né, da inclusão, é um valor para nós, e a gente também está aprendendo, na medida do possível, dessa boa prática, né? Se cidadã, Sim, né? Então, exato. apresente-se, Cris Anata, depois eu falo aqui, esse roteirinho aqui é só um protocolo, a gente aqui que faz acontecer. Fala pra Ok. gente, se apresente, essa mulher linda. Obrigada, Kelly. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade, por estar aqui conversando com mais mulheres sobre esse projeto da cultura da generosidade. Nesse dia tão importante, onde a gente vai falar de gênero, de diversidade, de equidade, de inclusão e muitas coisas mais. Eu sou Cris Anata, eu sou loira, eu tô de óculos, tô com batom rosa. Estou sentada aqui na varanda da casa de uma amiga, porque eu estou em São Paulo, na casa de uma amiga hoje. E assim, eu sou branca e tenho olhos verdes, né? Para me descrever aí para quem precisa da descrição. Olha só, Kelly, eu vou começar me apresentando para contar um pouquinho da minha história, né? Para as pessoas que não me Isso, vamos lá, conhecem. vamos lá. Então, tá bom. Gente, olha só, eu sou a Cris Anata, eu tenho 43 anos e, assim, a minha história, ela é de muito movimento. Eu, hoje, sou fundadora do INSAB, que é o Instituto de Alterismo do Brasil. Eu vou explicar o que é o alterismo, então fiquem aqui, porque tem tudo a ver com a cultura da generosidade. Eu passei, assim, por muitas empresas no ambiente corporativo durante quase 20 anos da minha carreira, na área de logística e tributário, até que em 2018, na verdade, eu conheci um livro chamado Dar e Receber. Não sei se alguém conhece esse livro, mas é um livro do autor, que é psicólogo, professor da Universidade de Wharton, o Adam Grant. Eu estava passando por um momento na minha vida profissional onde eu estava um pouco desmotivada em função de um esgotamento emocional. Eu tinha uma liderança ali, eu era líder global de logística de uma empresa de energia solar e eu estava passando por esse momento de muitos desafios. Afinal de contas, eu tinha, assim, imagina, gente, quando eu entrei na empresa em 2014, eram 7 pessoas só no Brasil e de 7 pessoas passaram para 1.700 pessoas. Então, eu tive que liderar muita gente e nesse momento eu comecei a questionar alguns conflitos que aconteciam na empresa e tudo isso, e isso me fez entrar quase em esgotamento emocional. Nesse momento, eu comecei a estudar sobre coisas que estavam acontecendo comigo e com a empresa, e eu descobri a generosidade de uma outra maneira, vista de uma outra maneira, que é a gente ser generosos, isso daí é natural do ser humano, é uma ética natural, a gente ser generosa, mas a gente também aprender a colocar limites nessa generosidade. É mudar esse conceito de que generosidade é você ser boazinha, ser legal o tempo todo. É você entender que muitas vezes você precisa dizer não para os outros para dizer sim para você. Então eu fui começando a estudar isso. Em 2020 eu construí o primeiro grupo de mulheres alteristas, porque o alterismo significa isso, significa você entender os limites da generosidade, para olhar para os seus propósitos, para os seus interesses também. Em 2020, eu criei esse primeiro grupo de mulheres. 2020, final de 2020, o segundo grupo de mulheres. E agora, em 2021, o Instituto de Alterismo do Brasil. Brevemente, essa é a minha história, Kelly. Tem esse currículo. Porque, gente, ela
Resumiu, porque o bichinho é extenso, viu? O bichinho é extenso aqui, se for ler. Maravilha. E eu vou contar para todos porque essa pauta está presente no Ouvidores em Ação. Para quem chega a primeira vez e não conhece o Ouvidores em Ação, permita bem rapidamente dizer a que propósito esse movimento foi criado, né? O Ouvidores em Ação é um movimento voltado para a cidadania ativa, congrega profissionais de ouvidoria e instâncias de cidadania ativa, voltados genuinamente para o propósito da coletividade, para o exercício da cidadania ativa, práticas inclusivas. E nós vamos aí adotando, né, o percurso da humanização nas relações, né? Então, o nosso trabalho é uma rede de apoio, é uma rede de congregar profissionais que atuam, especialmente atualmente, a predominância do público é de ouvidoria, não se limita a ele. Então, a gente tem toda a pauta voltada a desenvolvimento humano, toda a pauta que possa proporcionar melhoria no ambiente organizacional, no nosso espaço, no nosso autoconhecimento, porque a instância de ouvidoria, o Ombudsman, é uma atividade de muita responsabilidade e não é uma cadeira para qualquer um. Né? Nem com doutorado, pós-doutorado, não importa se você não tiver o perfil, se não for preparado para essa missão, porque é de fato uma missão, é muito além, é muito. Como é que eu falo? De voto, não. Fugiu o termo agora, é muito mais vocacionado a palavra, né? Não basta ter só as competências técnicas, né? Então, é uma conjunção de fatores, mas que pode ser desenvolvido, aprendido. E aí, esse tema, a gente sabe que cidadania dá trabalho, né? Esse é o meu slogan, todo mundo me conhece, lá desde 1900 antigamente. E aí, o trabalho de cidadania, como ele desempenha, existe empenho, né? Foi com empenho que eu escolhi esse tema, porque já vem acompanhando você. Nós temos a nossa querida Vilma Cabreira, Sim. que foi a nossa primeira, nós temos amigas em comum, olha que delícia. A primeira profissional de ouvidoria que lançou o canal na rede do Ouvidores em Ação Virtual. Olha que maravilha. E ela que hoje, o nosso primeiro webinar foi com ela e com o nosso querido Américo. Saudade de vocês. E aí, hoje, ela já deixou até sementinha pra gente hoje, viu, mulheres? Parabenizando, trazendo o exemplo que ela é. Mas vamos para o que interessa. E aí, por que essa pauta? Então, estou explicando que essa pauta ela é totalmente relevante para as instâncias de ouvidoria, né? E para qualquer instância. E aí, tem tudo a ver com o que a gente acredita, com os valores e propósitos que a gente preconiza e pratica, né? Com nossos acertos e aperfeiçoamentos, e assim vamos. E aí, hoje, voltado para o contexto da mulher. E aí, queria até o slogan do mês, gente. A gente conversando, né, Cris? Movimento. Somos mulheres em movimento. E o movimento Ouvidores em Ação é exatamente assim. Eu tinha essa estatística até 2021, 2020 para 2021, eu tinha estatística. A predominância do número em torno de 600 pessoas do movimento, a predominância eram de mulheres. Eu não tenho mais esse dado preciso, então eu não posso mais afirmá-lo. Mas, normalmente, a nossa rede, o engajamento costuma ser mais feminino, né? Não reduziu absolutamente a importância, mas pela profissão eu queria trazer isso aqui. Então, vamos conversar então, sobre a cultura da generosidade. E aí você colocou a provocação, quando eu assisto suas lives, conhecê-la no LinkedIn, e nisso que eu comecei a acompanhá-la, um tema interessante, levando para o espaço para SG, para organizações. Caramba, o que é isso? Aí nisso Vilma também fala comigo. Falei, gente, casou tudo. É a sintonia em ação, né? E aí, você coloca aqui sobre a cultura da generosidade. Como isso pode ajudar, né, a criar esse movimento. Um movimento como mulher, um movimento, enfim. Hoje a pauta está muito voltada para isso, para nós, mulheres. Parabéns para quem chega, mulheres. E vamos lá, então vamos conversar. Fala para gente sobre... Eu anotei aqui algumas coisas, Cris, só para a gente fazer o norte para a audiência que está chegando acompanhar. O tema hoje é sobre generosidade, alterismo, generosidade, como a cultura da generosidade pode contribuir para o nosso movimento em ação como cidadã, como mulher, nos espaços institucionais e muito além dele, né? E aí, eu anotei aqui que você mesmo vai contar como... Vamos lá. Conta, além da sua história que você já começou a colocar,
Fala pra gente, afinal de contas, o que é essa cultura? O que é a cultura? Quais os benefícios dela? E como isso vai... Como se faz na prática, né? Como se implementa na Sim, prática? Isso é uma sim. realidade? Claro, claro. Eu vou comentar com vocês sobre como funciona a cultura da generosidade, porque como é um tema muito novo, então muitas pessoas ainda não sabem, mas o que é isso, né? Do que ela está falando? Então é interessante que eu comente com vocês o que é essa cultura da generosidade, porque a partir do momento que eu comecei a compreender o que é a generosidade para mim dentro dos aspectos organizacionais, eu também pude levar isso de uma maneira que virasse uma cultura nessas organizações. Por Uhum, quê? O que acontece, Kelly? É o que eu sempre falo. Quando a gente está numa organização, a gente precisa sempre pensar naquilo que a gente quer como propósito daquela organização, que está muito relacionado à cultura. Então, não adianta, por exemplo, a gente entender sobre diversidade, equidade, inclusão, ou você ser uma líder que entende sobre tudo isso, mas não colocar em prática tudo isso, e muito menos é passar aquilo que você realmente pensa sobre aquilo de uma forma genuína aos colaboradores. Então, a gente precisa que tudo isso seja transformado em cultura. E eu uhum, percebi que essa é uma necessidade das empresas e também uma necessidade da gente mostrar como mulher o que acontece quando a gente uhum, começa a trabalhar nessas pautas dentro das organizações. Mas para isso a gente precisa ser alterista, porque para isso a gente precisa ter assertividade na comunicação. A gente precisa saber o que a gente quer e mais do que tudo isso é acreditar naquilo que a gente está falando para as outras pessoas. Então, quando eu fui estudar a cultura da generosidade, eu entendi que a cultura ela se baseia em uma junção de valores, uma junção de ideias, opiniões sobre temas relacionados à diversidade, à equidade, à inclusão, para que a gente pudesse transformar essas intenções em ações e depois essas ações virarem uma cultura dentro da organização. E por que a gente está falando sobre mulheres hoje? Por que tem a ver com mulheres? Porque, Kelly, quando a gente vai analisar lá os relatórios de 2019, 20 e 21 da McKinsey e da Lean In, que eles trazem o Women in the Workplace, que é aquele relatório sobre as mulheres nos Estados Unidos, no Canadá, que eles fazem, o que eles trouxeram nesse último relatório? Eles falaram assim, poxa vida, as mulheres são as que mais fazem, são as que mais ajudam e as que mais são generosas no ambiente de trabalho, porém são as menos reconhecidas. E isso leva a um esgotamento emocional, porque você não consegue se posicionar, uhum. você não consegue ter assertividade. Então, você precisa entender sobre o alterismo, que é você colocar esses limites e mostrar o porquê de você estar ali com assertividade, entendendo daquilo que você está falando, para levar isso para outros níveis da organização, para a liderança. E a liderança, ela tem que estar aberta à escuta para querer ouvir sobre a generosidade. Então, quando a Uhum. gente fala dessa cultura, a gente fala de transformar realmente as intenções de diversidade, equidade e inclusão em ações e para depois virar cultura. Quais seriam os benefícios disso? Gente, vocês que são ouvidores aqui, ou também que estão transformando ou mudando de carreira, não sei, todas as pessoas que estão aqui, as mulheres, né? Quando a gente fala de que a gente quer que uma organização tenha um ambiente saudável para se trabalhar, que a gente quer viver bem, ter um equilíbrio profissional e pessoal. Quando a gente fala sobre tudo isso, a gente não pode evitar uma coisa, que são os conflitos. Então, muitas de vocês, Uhum. principalmente quando são ouvidoras, e aqui, Kelly, eu acho que eu posso ser transparente, né? Claro, totalmente. Eu posso falar, né? Sim. Tá. Eu tenho Nós somos 6 mulheres em julgamentos. movimento, mulheres em ação. Somos reais, né? Somos Nós somos reais. humanas. E não faz sentido falar em cidadania e se a gente não falar a vida como ela é. Com o Exato. respeito e com tudo que nós temos que permeia a nossa jornada humanizada, né? De relacionamento em que a gente estabelece. Nosso canal, ele está voltado exatamente com esse propósito. Sair da Então, caixinha, ok? Então, quando a gente fala sobre generosidade,
Quando eu falo assim, por exemplo, olha, eu vou falar, eu estou dentro de uma empresa, imagine vocês, mulheres que são ouvidoras, você está dentro de uma empresa contratada para ser ouvidora, ombudsman, o que for dentro daquela empresa, e daí você começa a ouvir coisas de pessoas, de clientes, de fornecedores, dos stakeholders mesmo daquela empresa. Só que quando você vai passar essa informação de uma maneira construtiva e positiva, a liderança não quer escutar. A mesma pessoa que te contratou para fazer aquele trabalho não tem a consciência da necessidade da mudança, da transformação. Então, acaba que você... o que acontece quando a gente... Eu estudo muito o flow também, do Mihaly. O que vai acontecendo? Você tem um desafio ali muito alto, mas você acaba não tendo as pessoas que vão escutar sobre aquilo que você vai falar. E aí você acaba entrando em apatia. Então, a gente fala de 2 pontos da generosidade. Muitas vezes, uma generosidade muito excessiva, um altruísmo excessivo que te leva ao esgotamento emocional. E do outro lado, uma apatia, porque você fala, por que eu estou aqui? Eu fui contratada para isso, mas eu não posso nem falar porque ninguém me escuta. Então, qual que é o benefício dessa cultura da generosidade? Por que eu estou contando essas histórias para vocês? Porque quando a gente implementa a cultura da generosidade, a gente começa a ter um espaço aberto. Um espaço aberto para a escuta, um espaço aberto para solicitação e recebimento de ajuda, um espaço aberto para que todos ali estão buscando a mesma coisa, que é a transformação, é a mudança cultural daquela empresa. Por quê? Porque a gente objetiva o mesmo propósito naquela empresa. Faz sentido para vocês que estão aqui ouvindo isso? Perfeito. Então, pessoal, olha, é para interagir conosco. Quanta gente nova nos visitando, que maravilha! Muito bem-vindas, mulheres alteristas. Eu acho que eu vou entrar nesse clube, aliás. A intenção é grande, a vontade de aprender é gigante, e aos pouquinhos, é um processo. Eu estou nessa fase de transformação. O ouvidor em ação, por conseguinte. Mas vamos embora, vamos em frente. Faz todo sentido. Quando a gente lê o LinkedIn, né? Coisas lindas, discursos maravilhosos. Existem exemplos inspiradores, realmente. Existem experiências e resultados elevados, genuínos. Existe. Porque senão não teria sentido nem a gente perseverar aqui, né? Não levantaríamos nem da cama para acordar no dia seguinte. Não é verdade? Então, existe. Mas a gente sabe que não é fácil. É uma jornada assim, intensa. Eu acho que vai muito do que... Pensando no mês da mulher, né? Que eu acho que a gente já vai para outro item aqui. Quer dizer, eu estou falando aqui, você me interrompa. Você pode também falar sobre essa relação da generosidade com o gênero. Porque existe aquele mito... a mulher... Bom, a própria pesquisa... A gente sabe que nós somos diferentes. Nós não queremos ser iguais, gente. Viva a diferença. Gente, eu tirei o filtro. Tá muito assustador ou tá para continuar? Vamos tá embora. Maravilhosa. Então, aquele negócio tá muito vermelho. Bom, e aí, voltando aqui, coisas de mulheres, gente. É só para quebrar aqui, só para provocar vocês mesmo. Mas vamos lá. Então, a gente pensar a questão da generosidade com a cultura, né? Com a questão do gênero. Porque, não, mulher é sempre mais legal, mulher suporta tudo, mulher que aguenta, mulher que... E não é bem assim, né? Então, fala um pouco sobre isso, tecnicamente falando, com a propriedade que lhe é peculiar, porque eu não tenho esse domínio, por isso que eu estou aqui para aprender. Todos nós aqui, a audiência, estamos, e quem for assistir posteriormente, eu tenho certeza que vai aprender muito com você aqui hoje. Mas vamos lá, bora, fala aí. Olha, realmente, eu vou... Primeiro, a gente pode falar um pouco dos aspectos estruturais, históricos, né? Enraizados aí. Então, o que acontece? A generosidade em si, quando a gente vai estudar generosidade, a gente começa a compreender que a generosidade é uma ética natural do ser humano. O ser humano, ele é muito generoso com as pessoas que estão ao lado dele, ele é generoso com a família, com os filhos, mas quando a gente acaba entrando em ambientes hostis, o que acontece? As pessoas, elas são contagiadas também pelo egoísmo, pelas coisas ruins e tudo isso. E isso, ela contamina mesmo as pessoas. Então, quando a gente fala de generosidade lá na Grécia Antiga, por exemplo,
ou a gente vai passando pelo século XV, século XVI e tudo mais, a gente vai vendo que começa a ter um movimento diferente daquele conceito de generosidade bíblico, né? Então, que é aquele conceito de doação, doação altruísta mesmo, que é aquele negócio de você só fazer para o outro sem olhar para você mesma e principalmente numa doação monetária. Se vocês forem, quando eu comecei a estudar na pós-graduação para fazer a minha tese em relação ao gênero da generosidade, né, generosidade e gênero dentro das organizações, a gente vai ver na Bíblia que a maioria dos versículos, eles falam de doação financeira, monetária, tá? Mais do que a própria doação de Disposição, tempo, né? doação de disposição. Então, tinha muito a ver com a questão, a generosidade era aquela pessoa que vinha de um berço, né? De um berço onde ela podia fazer para os outros, mas sempre relacionado ao monetário. Quando a gente vai mais para filósofos como René Descartes, Khalil Gibran e todos esses filósofos, eles já trazem um tipo de generosidade, que é aquela generosidade com um propósito também, que é a generosidade de você agir porque você deseja, você escolheu agir. E é isso que o Adam Grant traz nos livros dele. Quando a gente olha o aspecto comportamental, histórico e estrutural, a mulher, ela sempre fez muito mais trabalhos manuais do que os homens. Então, a mulher, ela era aquela pessoa que trabalhava na casa, né? Isso eu falo, gente, depois da Revolução Industrial e tudo isso. Porque quando a mulher, se a gente olhar a parte da lavoura, naquela época muito antiga mesmo, a mulher era ir para o campo, assim como o homem. Só que quando começou a Revolução Industrial, o homem ele foi para as fábricas e a mulher ficava em casa. Então, acontecia da mulher sempre cuidar. Então, cuidadoras eram mulheres. Se a gente for ver a parte de enfermagem, eram muito mulheres. A educação infantil são muitas mulheres. A gente quase não vê homens na educação infantil. Então, tem um aspecto muito estrutural e histórico dessa questão do cuidado, da mulher e o cuidado. Só que, quando eu fui fazer essa pós, eu fui estudar também o científico, né? Porque eu acredito que a gente tem que entender também o lado científico. E o Adam Grant, ele trazia que as pessoas de maior sucesso nas organizações, elas eram doadores alteristas. Elas faziam atos de generosidade, mas elas sabiam os limites daquela generosidade. E quando a gente vai para gênero, a gente olha assim, poxa vida, existe alguma coisa além dos aspectos históricos que se unem, que complementam esses aspectos históricos? E aí, na ciência, Kelly, traz para a gente que a mulher, quando ela faz atos de generosidade, ela ativa um negócio no nosso cérebro que se chama estriato. E ativando esse estriato, traz um hormônio da recompensa. Então, a mulher fica muito feliz quando ela faz atos de generosidade, porque ela tem uma recompensa sobre aquele ato que ela está fazendo. O homem não. Ele ativa o estriato quando ele faz atos egoístas. Então, existe uma diferença química. E isso foi estudado pelos pesquisadores da Universidade de Londres. Eu coloco na minha tese, eu tenho toda essa análise científica mesmo disso. E aí, por que eu fui estudar? Porque eu falei, poxa vida, o Adam Grant fala que os doadores de sucesso são aqueles alteristas que fazem as coisas para os outros, mas conhecem os seus limites. A ciência fala que a mulher é mais generosa. Então, por que a gente não consegue atingir os cargos de sucesso? Deveria ser mais assim. Acendeu um ponto nevrálgico, né? Dos relacionamentos. Que tem questão mercadológica, tem questões de interesse muito maiores que a gente nos foge aqui, que não é o nosso propósito, a pauta aqui. Mas, assim, o desafio está, quando eu acompanho, na medida do possível, o seu trabalho, como se implementar, porque é possível. Existe essa cadeia no relacional, institucional, e de que você já percebe evolução. Né? Como é que a gente toca aquela química masculina? Como é que a gente toca a química masculina?
Então, a questão tá a questão maior, ela tá no teto de vidro mesmo, né? Que é quando a mulher ela sai de um cargo de analista para entrar num cargo de liderança, de coordenação ali. E por isso nós precisamos pensar na diversidade. Por isso nós mulheres precisamos largar Pronto. para trás Uhum. aquele medo de não acreditar na gente. Por isso a gente precisa colocar os nossos limites e falar: eu não aceito se eu não for participar desse processo de promoção dentro da empresa. Por quê? Porque você precisa olhar para quem você é, onde Uhum. você quer chegar, como você vai chegar e se nessa empresa existe mesmo uma preocupação com esse tema da equidade, que é a gente ter os mesmos cargos de liderança, porque a gente precisa estar nesses mesmos cargos de liderança, Uhum. porque as tomadas de decisão, elas estão nesse cargo de liderança. Então, a gente teve aí na pandemia a saída das mulheres das organizações por questões de burnout, que é o esgotamento emocional, mas Uhum. também porque elas deixaram de querer atingir esses cargos de liderança para ficar com a família, para cuidar dos filhos. A gente viu isso em todas as pesquisas, todo mundo falou sobre isso. Mas é o que a gente realmente quer? É onde a gente precisa pensar. Ou você quer alguma coisa que você precisa também colocar um limite naquelas pessoas que estão ao seu redor, principalmente familiares, relações pessoais e tudo isso. E você precisa se envolver com pessoas e ter uma rede forte de relacionamento, como Ouvidores em Ação, como o INSAB, que vai fazer você pensar naquilo que você realmente deseja, no seu propósito como mulher e no seu propósito como vida mesmo, né? Como ser humano. Então, a cultura da generosidade, ela vem para a gente refletir sobre todos esses questionamentos. Perfeito. Eu acho que definitivamente você planta a semente aqui de que precisamos quebrar o mito, né? De que generosidade é algo único e que só se desenvolve com a mulher. Não, é um exercício coletivo, né? É uma prática humana, ou seja, vai muito além da questão de gênero. A gente sabe que os impactos do meio influenciam sobremaneira, naturalmente, na forma, nos caminhos e escolhas. E conforme a análise de conjuntura, o cenário atual, cenário pandêmico, pós-pandêmico, estamos ainda nessa variável que a gente ainda não sabe. Eu só não gosto de normal. O novo normal, para mim, nunca fui do normal. Né? Normal enquadra, padroniza e, claro que na devida proporção, né, gente? Eu estou aqui só filosofando hoje. Olha que perigo. Mas vamos ouvir a Cris. Cris, eu acho que você tocou no outro ponto importante das lideranças hoje, né? Da importância das organizações. E a gente remete isso para as ouvidorias. A ouvidoria é um espaço, é uma instância elevada, de um valor assim, estratégico para a organização. A empresa, a instituição de qualquer porte que tem essa sacada, constata, seja por questão de exigência mercadológica, exigência de lei, seja para qual for o caminho para o começo, né? Se perceber essa sacada e esse entendimento da diversidade de gênero, de acessibilidade, que a palavra de ordem para a ouvidoria é acessibilidade para a vida, gente. Se a gente estabelece uma equidade de oportunidades, de acessibilidade a qualquer serviço ou aquisição de algum produto, alguma demanda atendendo a nossa necessidade, é a mesma coisa a gente pensando no ouvidor na instituição. Então, a provocação aqui para a nossa audiência, predominantemente ouvidorias, ou aqueles que atuam em parceria com a RH, né? Área jurídica, área financeira, são mais fortes, mulheres de qualquer área de atuação da sua organização, somem, né? Unam-se para que a gente possa fazer a diferença e galgar, sim, esse espaço. Né? Como mulher, eu ouso aqui falar que eu tenho esses medos, sabe? Eu estou numa fase de transição da vida de que ou eu tomo rumo ou eu tomo rumo. Sabe aquela fase que ou vai, você não tem mais escolha, grosso modo falando, que sempre temos, ou não. Aí fica uma provocação para você, dever de casa, e depois você me ensina. A gente vai fazer outro encontro, muito mais profundo, vamos? Aí a gente leva essa provocação, você vai voltar. Mas aí, prosseguindo aqui a provocação para as lideranças, para os ouvidorias, que buscam esse espaço, essa legitimidade
homem, mulher, enquanto estrutura, enquanto instância. E agora falando voltado para mulheres, fala que quais as dicas, né? Pensando no exercício da prática da generosidade, da prática para o alterismo, né? O modelo, mudar o mindset. Não sei se Isso. fala assim, né? Quais as dicas que você deixaria aqui para as pessoas, para quem nos ouve, para que a gente possa evitar esse esgotamento emocional, né? E praticando a assertividade. Eu tenho dificuldade tremenda, eu sou prolixa. Estou exercitando, eu não desisto nunca. E tem momentos que a gente se surpreende. É tão assertivo. Não tem essa coisa da liderança situacional? Então, assim, é possível. A gente vai galgando aos pouquinhos. Fala um pouquinho sobre como lidar com essa... Evitar esse esgotamento, ou seja, se proteger, né? E não se sentir culpada por isso quando não dá certo, quando tem que recuar. Nem sempre é o melhor pra gente. Ou aquele momento a gente só recuou. Daqui a pouco a gente volta. Como é que é isso? Fala da cultura da generosidade associado a esse recurso. Qual dica objetiva que você traria pra gente? É interessante isso que você me perguntou agora, porque, por exemplo, você mesmo falou no início que tem muitas mulheres, né, como ouvidoras e tal. Então, a gente já vê uma perspectiva de que isso também precisa mudar, porque a gente precisa de diversidade nesses lugares, né? Então, imagina o seguinte, por que eles contratam mais mulheres do que homens para ser ouvidora? Porque dentro do mindset de algumas pessoas como liderança, que o mindset é o pensamento daquelas pessoas, é um pensamento fixo, porque aquelas pessoas entendem, é melhor mulher, porque a mulher é mais boazinha, mulher sabe escutar melhor, porque a gente já tem esse rótulo Outro mito. estabelecido, né? Então a gente está ali rotulada como é mais assim. E não é verdade. Nós Não. precisamos criar um hábito, que é o que você falou agora, Kelly, que a gente precisa criar um hábito para a gente mudar. Então, como que a gente cria esses hábitos para a gente não entrar em esgotamento emocional e para a gente saber o que a gente realmente quer como propósito de vida, como mudança de carreira e tal? A gente precisa responder alguns questionamentos que são os questionamentos básicos da nossa vida, que é o que eu estou fazendo, como que eu vou mudar, por que eu quero mudar, né? Então a gente tem que entender isso para a gente saber o que não está legal na minha vida. E mais do que isso, a gente precisa entender que o alterismo, que é a cultura da generosidade com limites, ela precisa ser implementada para mais mulheres. A gente precisa levar isso para mais mulheres. Por quê? Gente, é aquele negócio. Quando você pergunta, eu fiz umas pesquisas, né, para minha tese, e assim, quando eu perguntava para o homem, você tem dificuldade de dizer não? Ele falava, não, não, eu falo não. E quando alguém te responde não, você tem dificuldade de aceitar aquele não? Tá Ah, tudo bem. Tipo, ok, a pessoa não pode fazer, tá tudo bem. Peço para outro, eu mesmo faço. Agora, interessante. quando eu perguntava para a mulher, você tem dificuldade de dizer não? Ela falava sim, tenho dificuldade. A maioria, tá? A maioria. Ou outras falavam, tô aprendendo e tal, tô no momento. E quando eu perguntava se alguém disser não quando você pede alguma coisa, você fica como? Qual que é a sua sensação? Eu fico chateado, porque afinal de contas eu fiz tudo, não sei o quê, e começa a argumentar. Não sabe simplesmente falar, tudo bem, eu peço para outra pessoa ou tal. E não sabe dizer não porque se sente culpada por aquilo que está sendo contra ao que ela mesma colocou na cabeça dela. Então, a gente precisa primeiro entender que a generosidade, falando para vocês como dica, você não vai deixar de ser mais generosa ou menos generosa se você precisar dizer não algumas vezes, se você precisar colocar limites. E pode ter certeza de uma coisa: quanto mais a gente coloca limites, mais a gente é reconhecida nas organizações. Não sei se vocês já perceberam isso, Sim. mas muitas vezes você vai lá assertivamente, e assertivamente não é com grosseria, é com educação, mas sabendo sobre o que você está falando, você vai e tem uma resposta para aquela pessoa. Por exemplo, a sua liderança fala para você: olha, você precisa ficar até mais tarde hoje, você tem já um médico marcado para levar o seu filho. Então você vai falar para a liderança: olha, se você
você tivesse me falado antes, seria possível eu ficar. Infelizmente, eu tenho uma consulta médica para o meu filho, mas amanhã eu finalizo o que você está me pedindo. O nosso problema é que a gente tem uma coisa que se chama viés da severidade. Chama viés da Vieses severidade. inconscientes. Mas chama viés da severidade. Nós sempre achamos que a outra pessoa ela vai responder de uma maneira que é pior do que aquilo que é verdadeiramente a resposta daquela pessoa. Uhum. Então, às vezes, a pessoa vai falar assim, tudo bem, não tem problema, então leva seu filho no médico, amanhã você volta e faz o que você tem que fazer. Mas a gente, antes de perguntar para aquela pessoa, antes de responder para aquela pessoa, a gente já fala, não, eu já não vou falar, eu vou ligar para o médico, desmarcar o médico, já vou fazer isso, deixa eu levar meu filho outro dia, porque a gente acha que aquela pessoa que é a sua liderança, ela vai falar que você não pode, que imagina, vai te mandar embora, que não sei o quê. Então, isso a gente precisa cortar imediatamente. Muitas pessoas reclamam o tempo inteiro que não tem aumento, mas nunca solicitaram aumento. Muitas pessoas reclamam o tempo inteiro que não tem flexibilidade, mas nunca solicitaram flexibilidade. Então, às vezes, isso se chama viés da severidade, quando a gente trata com liderança. Mas é um viés inconsciente também. Não deixa de ser, Kelly. Não deixa de ser. Culturalmente, por causa da introjeção cultural, né? Uhum. É movido pela cultura. A gente tem um formato padronizado e o discurso é abrir a cabeça, abrir a mente, o contrato venha para cá, inove, não, veja bem. Aqui. Ninguém está dizendo que vai mudar nada, não. Mas você pode fazer de uma forma diferente para tocar a outra pessoa diferente. Aquele setor que não respondia às demandas, você pode atuar de forma diferente. Quem sabe ele muda a perspectiva e quebrar esses viés e coisas que é humano, que é da humanidade, né? Independente de gênero. Então, assim, é um desafio mesmo. É um desafio, mas imagine a situação. Você não leva seu filho no médico, chega no outro dia, seu filho continua doente, você tem que voltar para terminar o trabalho que você começou na noite anterior e não terminou, e você vai entrando em esgotamento. Agora, se você tivesse falado e ficado tudo bem, porque a pessoa provavelmente ia falar para você continuar amanhã. Para ela tá tudo bem, você não falou nada, tá tudo para ela. Ela nem sabe que você teria que ir no médico. Então, isso faz com que a gente viva a vida com mais leveza. Porque você falou a verdade. Outro exemplo. Alguém te convida para sair. Você tá cansada, você tá esgotada, você tem que acordar cedo no outro dia. Você não quer ir, mas você não quer se sentir culpado. Então, você vai lá e responde para a pessoa. Eu vou. Tá bom. Aí você vai. Geralmente acontece alguma coisa ali que você não quer estar ali, você só tá triste, você não quer estar naquele lugar. Então, por que foi, sabe? Então, por que foi? Era muito... Isso daí acarreta um esgotamento emocional, não só profissional, mas pessoal também, porque você tá fazendo coisas que estão fora dos seus limites. Então, quando a gente começa a trabalhar o alterismo, a gente trabalha esses limites verdadeiramente. E é o que eu sempre falo, a gente passa de uma cognição para uma metacognição, que é além da nossa cognição. Ou seja, você, de repente, você está falando não sem você perceber que você está falando não, porque você já entendeu certas coisas que são seus valores e que não vai mudar, e que vai ser fácil para você falar não. É a mesma coisa que eu falo, poxa vida, se você tem um valor que é a honestidade e alguém te oferece alguma coisa que foge da sua honestidade, vai ser muito fácil você falar não. Então a gente precisa tornar esses limites e esses dizer não de forma dentro da nossa metacognição, que seja verdadeiro. Porque geralmente quando a gente fala não para uma coisa, quando a gente fala sim para uma coisa que a gente quer dizer não, a gente mente depois. Isso não sou eu que estou falando, tá? São estudos nos Estados Unidos que falam. Sim. Que, assim, não sustenta. Não se sustenta. Porque é totalmente insano. O cérebro, acho que deve ser... É inteligente, né? Ele faz uma seleção, porque
É totalmente insano. A gente vive uma sociedade, vamos falar aqui abertamente, a gente está vivendo um mundo de esquizofrenia, né? A gente tem que representar, a gente tem que ter. Se a gente for acompanhar o ritmo da sociedade que nos impõe, né? Se a gente não tem um mínimo de autocontrole e autoconhecimento, ninguém está livre de viver essas oscilações. Como colocaram aqui, a Solange, quem nunca passou por isso, né? Uhum. Quantas pessoas colocam. Quem de nós aqui, mulheres e homens, né? Exato. Pessoas, né? Que vivem E essas oscilações e tem então, fases que precisam se sujeitar mesmo, outras não, mas nada daquela experiência que eu acho que é legal, essa sacada, né? Quando eu acompanho o seu trabalho, que me faz refletir, nada do que a gente está passando quer dizer que, poxa, fui péssimo. Não, serviu de aprendizado. Ou seja, é aquela coisa do empírico mesmo, a gente viveu, então a gente tem a realidade vivida, a gente tem mais força para a gente se sustentar, não. Olha, já passei por vários relacionamento afetivo, conjugal, né? Amizade, sobretudo profissional, que é a predominância do público aqui. Isso vale para o espaço profissional, né? Então, assim, a gente vai encontrar pessoas que nos sabotam, pessoas que sorriem pra gente, que falam que tá tudo lindo, não está. A gente vai se deparar com tudo isso. E uma coisa que aconteceu, que eu já vivi no início da experiência aqui do Ouvidores ES, eu entrei a primeira vez no ar, nas primeiras experiências, com toda a insegurança, como todo mundo, humano. Tava tudo novo, né? vulnerabilidade. Mexi em tecnologia. Eu lembro que uma vez eu fui tão exigente, eu falei, meu Deus, ficou péssimo, não fui bem, falei repetitivo. Meu marido falou assim, Kelly, tem autocompaixão. A gente não acerta toda hora, não. A gente pode ser o melhor, mas a gente não é perfeito, a gente não acerta. Autocompaixão. Autocompaixão é um valor que a gente poderia dizer da autogenerosidade, autocuidado. É correto? Nós temos aqui É, 46 minutos. Olha, ainda temos mais um pouquinho. Fala um pouco é. sobre isso. Uma curiosidade da Kelly, como pessoa, Uhum. como cidadã, como esposa, como família. E, sobretudo, como profissional. Porque como isso pode nos paralisar e não realizar? E aí eu tenho a querida Dani Ventura, quando a gente estava começando, ela me incentivou muito. Kelly, só não recebe julgamento e crítica quem não realiza. Se a gente realiza, a gente vai receber paulada, vai receber julgamentos, e a gente tem que descolar. Não que a gente não tenha autocrítica, não que não seja valoroso o feedback, ninguém está dizendo disso. A gente está dizendo assim, objetivamente, como que a gente lida com esse autocuidado e essa autogenerosidade. Que eu acho que também não para com o outro, mas, quer dizer, você está falando de certo modo, mas fala assim mais um pouquinho sobre isso. Nós temos aí mais um tiquinho, vamos lá. Aí daqui a Sim, 3 minutos a gente vai para o final. eu acredito que é muito o que a Cacau também colocou aqui, né? Como é importante ter autoconhecimento para ter Uhum. discernimento para dar este não. Então, ela resumiu exatamente essa pergunta, porque é o autoconhecimento. E eu Uhum. acredito que cada vez mais a gente vai adquirindo o autoconhecimento, porque a gente vai querendo nos conhecer melhor, a gente vai entendendo. E quando eu falei sobre as questões do profissional, né, das dicas e tudo isso, indo assim para o lado de ouvidoras também, ouvidores, Uhum. eu acredito que a gente, muitas vezes, pode entrar em esgotamento emocional justamente por você estar num lugar onde você não Uhum. acredita naqueles valores daquela empresa. Porque, Exatamente. porque aqueles valores, eles não correspondem àquilo que você foi contratada para aquela função e para tudo isso. Então, você começa a bater de frente com aquilo que você pensava que era. E você precisa pensar e se autoconhecer, que vem agora essa sua segunda pergunta, essa sua pergunta, agora a última pergunta, que é essa questão de você se autoconhecer, acreditar naquilo que você quer, não deixar se influenciar pelas outras pessoas e realmente tomar as decisões de generosidade para você. Aqui está fazendo sentido para mim e é o que eu sempre falo, gente. Nem sempre o lugar que você está vai fazer sentido para você. Muitas vezes a gente precisa entender que, mesmo se não estiver fazendo sentido para você, você precisa estar naquele lugar, naquele momento. E não tem problema, tá tudo bem com isso. Uhum. Uhum. Mas é necessário que você tenha um plano de movimento. Ou você vai sempre viver naquela reclamação contínua, naquele ciclo de tristeza e insatisfação
o tempo inteiro por aquilo que você faz, por aquilo que você é. Então, ok, se é um período que você tem que passar trabalhando naquela empresa, com aquelas pessoas, com aquele ambiente, tá tudo bem. Mas quando você tem um plano de movimento para você realmente pensar que daqui a pouco você não estará naquele lugar e não ficar rezando todo dia para alguém bater na sua porta e te chamar para uma outra entrevista, que muita gente pensa que é assim que vai acontecer e não vai acontecer desse jeito, você já vai criando o seu plano de movimento. E o que é esse seu plano de movimento? É um plano de 3 meses que você coloca você com a sociedade, você com a sua família, você com seus estudos, você com o seu profissional, você com o que você quiser. Essa matriz de plano de movimento, ela foi desenvolvida pela Berlin School. É uma matriz super fácil que eu passo para as meninas do Movima e do INSAB, onde a gente determina o nosso movimento. Porque eu acredito muito, Kelly, que se você não tiver um plano de movimento, realmente você não sabe como você faz para chegar onde você quer chegar. Então, se você tem um plano de movimento, tipo, eu vou fazer uma mudança de carreira. Ótimo, maravilhoso. Então, quando você vai fazer, o que você quer, e no meio do caminho vai ficando suave. E eu sei, porque eu fiz esse meu plano de movimento quando eu fui sair da empresa. Então, cada dia que eu estava na empresa, que acontecia alguma coisa que não ia de encontro com os meus valores, eu falava, tá tudo bem, porque eu tenho o meu plano de movimento. Tá tudo bem, porque eu tenho. É uma fase, é um processo, um percurso necessário, inclusive, para reiterar o percurso do qual você está planejando. Ou seja, eu preciso entender o que eu preciso aprender por aqui para levar para a próxima etapa. Eu acho que é exatamente, eu acho que a gente já vai finalizando. Tanta gente querida chegando, do Ouvidores em Ação. Eu acho que a gente já pode ir finalizando. Ai, a gente está tão gostoso que não pode parar. Que é o que você falou muito aqui, que é a última questão que a gente pontuou aqui, como as mulheres, né, de fato, podem ser agentes de mudança nas organizações, né? E criar esse espaço de generosidade e saudável. Como é gratificante saber, aprendendo hoje com você, a perspectiva da química, né? Ou seja, que a gente tem esse atributo nato, né, biológico, né? Falando aqui com a minha linguagem humilde aqui de ser, que é entender que nós temos esse potencial e fazemos a diferença, né? Tá aí a Mãe Terra, né? Tudo maravilhoso, é feminino, é impressionante o poder que a gente tem. Não estou falando de caráter e poder de guerra, o poder de como é que é? De território, nada disso, mas eu não sei se é bênção também, porque cada um com as suas crenças, mas assim, que diferencial que nós temos, somos diferentes, isso que é importante, somos únicos, né? E aí, saber disso, né? Nós temos aqui 6 minutos, eu acho que dá para você já trazer essa conclusão, né? Saber como as mulheres podem, de fato, já falou muito, e já deixar o seu recado para um gostinho de quero mais. Então, assim, na verdade, o que acontece? Eu estou falando para vocês tudo isso e contando a minha história com as minhas vulnerabilidades, com os meus desafios, porque, gente, vocês não imaginam o que foi desafiador para mim sair de um cargo global de diretoria, de liderança, morando na Espanha. Eu moro na Espanha, né? Agora eu estou em São Paulo, mas eu moro lá. E, assim, mudar tudo isso para viver um propósito mesmo, que é a criação da cultura da generosidade e do INSAB. Se alguém achar que foi fácil, esqueça, porque está sendo muito difícil. Principalmente porque esse tema da generosidade, ele não é compreendido por muitas pessoas em organizações. Só que, na verdade, como que a gente pensa na generosidade? A gente não pensa na generosidade só pela palavra generosidade, a gente pensa numa cultura. Então, quando a gente quer transformar alguma coisa, nós precisamos de pessoas que lutem, pessoas que têm formação de opinião, pessoas que queiram realmente acreditar naquilo e que sabem que aquilo é um início de uma mudança para uma organização e para ela mesma.
Então, hoje no INSAB, por exemplo, com as mulheres, nós temos, né, o INSAB, que é um movimento que a gente chama Comunidade de Mulheres Alteristas, que é um movimento de mulheres alteristas, onde a gente tem várias coisas lá, como palestras, encontros, anéis de reciprocidade, onde a gente pratica a escuta, a gente ajuda umas às outras. Então, é um movimento de mulheres que vocês estão super convidadas a participar. Sim, vamos deixar depois todos os dados dela, gente. Vamos embora. Exato. Dentro deste movimento, nós temos também a Solange Torelli aí, que é da ABCD Nossa Casa, que a gente ajuda com um percentual na doação para a ABCD Nossa Casa, que são crianças, dentro da ABCD, elas semeiam sonhos para transformar o amanhã dessas crianças. São 350 crianças aí transformadas em São Paulo pela essa organização. E mais do que isso, sabe o quê, Kelly? É que a gente percebeu que não adianta eu ficar falando se a gente não multiplicar isso, se a gente não tiver mais mulheres formadoras de opinião, trazendo mais homens para essa cultura, ensinando e compartilhando o nosso conhecimento. Então, nós criamos um programa de certificação também de mulheres, né, e dentro das organizações mulheres e homens, na cultura da generosidade, onde a gente cria espaços generosos dentro dessas organizações para transformar realmente as intenções em ações e depois em cultura, sempre visando as questões de diversidade, de equidade e de inclusão, que são diretrizes para ESG, que é ambiental, social e governança corporativa. Sempre olhando os aspectos de governança corporativa, da direção da empresa, da direção em relação à produtividade, a resultados, mas também ao humano, elevar a humanização e criar esses espaços generosos por meio dessas pessoas que vão querer ser as formadoras de opinião dentro dessas organizações. Se vocês quiserem fala comigo. E de fato, assim, eu acredito plenamente nesse caminho. É processo, é percurso, e entender que cada ser humano, como a organização, tem seu tempo próprio, seu estágio de maturidade, né? E a legislação vem aí mercadológica, muitas das vezes para prejudicar e muitas das vezes para colaborar, para perpetuar, porque o capital ele cria suas próprias armadilhas, ainda bem. Então, ele se contradiz, ele se revitaliza e a gente resgata o humano. E por isso que existe nós, né? Exato. Um humano em nós que não podemos deixar morrer, né? Essa pulsão de vida. E eu acho assim, olha, ai, meu Deus, 3 minutos. A contribuição aqui final, acho que você já deixou aqui de certo modo. Eu queria que você sintetizasse uma palavra e agradecer a audiência, né, gente? A audiência querida que, olha, quem chegou depois, assistam com mais calma, porque tá linda a trajetória, a experiência e o valor que vai agregar como cidadã, como profissional e para as ouvidorias. O Instituto Ouvidoria precisa implementar isso cientificamente falando, né? No nosso cotidiano dos processos de trabalho. Então, assim, eu acredito plenamente nesse caminho. E tô lá engatinhando, mas eu vou aprender. Vamos embora. Quem vem com a gente, acompanha a querida Cris pelo LinkedIn, né? Ela tem o YouTube, não é isso? Tem também o LinkedIn, que ela faz as lives por lá. Às 7 horas, 7h30, né? 7h30. Ficam salvas, você pode assistir lavando louça. Acabou, deu aquele relax, quem trabalha em home office, tem aquele intervalinho de almoço, senta 10, 15 minutinhos, fica escutando um pouquinho. Enfim, não faltarão oportunidades para quem quer fazer acontecer. Ou seja, mulheres em movimento. Exato. Somos mulheres em movimento. Eu acho que agora ficou aqui o papo. Mulheres, movimento, cultura da generosidade. Vai ser mais uma pauta que vai ser recorrente aqui no Ouvidores em Ação. Então, você está sempre convidada. Obrigada, você sabe do nosso voluntarismo. Estamos no caminho também de monetizar o movimento em fase da sua sustentabilidade. Esse ano é a cartada final. Já coloco o desafio para todos aí, para colaborar conosco. E atenção, líderes e empresários. Essa mulher é incrível. E o que eu acompanho na rede, as experiências, são fatos e dados, resultado numérico, né?
que vai agregar valor para o seu processo. E para as ouvidorias, inclusive. Então, Cris, sem palavras aqui, algo mais? Despedir da audiência e agradecer a você aqui a última palavrinha com 19 segundos, 20 segundos. Gente, muito obrigada pela audiência, muito obrigada por vocês terem ficado aqui, as mulheres alteristas, a Gi, a Sandrinha, a Marcinha, todas as mulheres alteristas sempre me acompanhando, é maravilhoso. E todas que estavam aqui, todos, né? E todas que estavam aqui, agradeço de coração. Se quiserem conhecer mais, me mandem direct, estou aqui no Cris Zanata em Sabe. E sigam no LinkedIn, Cris Zanata, vocês vão, com tudo da generosidade. Se vocês procurarem lá, eu tô lá. Amor, daquele sorriso pra gente fazer a foto. Vamos lá. Exato. Ok. Vamos colocar no canal YouTube posteriormente esse vídeo. E vamos multiplicar. Curta a nossa página, os nossos canais. Né? Nossa página no YouTube, Instagram. Isso fortalece muito a nossa jornada multiplicadora. Obrigada. Beijos, uma ótima tarde. Excelente jornada para você agora na sua próxima missão. Luz e paz para todos. Você também, oficializamos aqui 2022 com uma pauta brilhante e que está muito alinhada com todo Ouvidores em Ação e institutos de ouvidoria. Esse ano promete. Vai ser um ano muito especial para todos nós. Beijos. Um beijo. Feliz dia. Até breve, meninas, gente. Mulheres. Um beijo. Tchau. Beijo.